Nós falamos agora há pouco sobre a dificuldade dos adolescentes em lidar com frustrações sobre suicídio. A Lu Oliveira é autora de livros e também dá palestras sobre responsabilidade dos adultos na formação de crianças e adolescentes. Bem-vinda, Lu. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, a gente estava falando agora há pouco sobre essa forma dos pais tratarem de uma forma com que a criança aprenda a lidar com os nãos da vida, com os desafios da vida. Você trabalha em escola também, né? Então, há 20 anos. Você pega a garotada. Você percebe que isso é mais recente, essa dificuldade de lidar com as frustrações, ou isso sempre existiu, mas talvez a gente aprendeu a lidar com isso de uma forma diferente? Talvez a geração dos nossos pais tenha sido mais enérgica ou tenha sentido menos essa sensação da culpa pelo não, porque eles tinham... os papéis eram muito divididos. Eu não sei se em todas as famílias, mas do homem provedor e da mulher que, às vezes, até por opção, ficava em casa e tinha esse controle, talvez, esse tempo maior com os filhos, né? Parece um clichê falar isso, mas é muito comum que pais, né, homens e mulheres, ou responsáveis, porque às vezes não são necessariamente os pais ou as mães que cuidam deles, por ficarem menos tempo, têm a tendência de afrouxarem um pouco. Eu escrevi, inclusive, hoje, no texto da minha coluna do jornal, o texto chama-se O Poder do Não. E é bom lembrar que eu não sou psicóloga, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho há 20 anos com adolescentes, sou mãe há 20 anos também, e o que eu escrevo, o que eu falo é baseado nas minhas experiências e nessa minha sensibilidade. Mas eu creio que o não seja uma forma linda de educar, uma forma de amar, inclusive. Porque eu sinto que, às vezes... Dia desse eu escutei de uma mãe a seguinte frase: mas eu falo para ele, infelizmente eu não posso dar tudo o que você quer. Veja, esse tipo de frase tem um peso muito grande. Eu disse a ela, não, você tem que falar o contrário. Que bom que eu não posso dar. E mesmo se eu pudesse, eu não daria. Porque essa escolha do que, quais desejos do meu filho eu vou atender. Não quer dizer que você vai virar uma tirana também, que você vai falar não o tempo todo. Mas com afeto, com equilíbrio, com sabedoria, você vai sim negar. Porque você, como adulto, como adulta, você sabe que naquele momento aquilo não é bom. Ou talvez, Elaine, não tenha nenhum tipo de prejuízo. Ceder, vamos dizer assim, não é uma coisa que vai causar algum tipo de risco. Mas ele vai se acostumar. O problema é esse, o problema é se acostumar com a ideia de que as coisas são fáceis. Crianças e adolescentes que crescem nessa política do sim vão ser triturados pela vida, porque a gente sabe. O mundo diz não muitas vezes, né? A criança hoje, ela está mais, vamos dizer, ligada, né, no mundo digital. E a gente vê muitos pais, às vezes, para a criança ficar quieta... toma aqui o celular, toma aqui o tablet. Sim. E acaba saindo um pouco daquela coisa de que o ideal seria conversar com a criança, fazer com que ela entendesse que aquele tipo de comportamento não é o correto. Sim. E aí nós primeiro temos que tirar esse vício, porque eu tenho percebido muito marmanjo cobrando de criança e de adolescente um comportamento que ele não tem. Exatamente. A primeira coisa, essa autorreflexão é olhar para o espelho antes de olhar para a janela. Mas eu penso que, com relação à internet, tablet, celular, essa parafernália toda, porque, veja, eles não têm culpa, eles não têm responsabilidade de terem nascido em meio a tudo isso. Né? Nós somos contemporâneos, nós somos nos acostumando. Eles, para eles é um objeto, sedutor, inclusive. Vamos ser francos. É tátil, quer dizer, é auditivo, é visual, não sei se um dia vai ser olfativo também, de repente vão sentir cheiros, é muito sedutor. Portanto, é preciso que o adulto realmente faça as intervenções, porque há fontes de água limpa na internet, no computador e nos jogos. Quer dizer, o que está se fazendo durante esse tempo? Eu penso que seja o controle do tempo e do que se faz. Porque também eleger o celular ou a internet como, sabe, os grandes responsáveis pelas tragédias ou estávamos falando agora há pouco do suicídio, é preciso pensar um pouco nisso. São instrumentos, são estratégias, mas sempre é o ser humano. Nós estamos no comando. Então, nesse sentido, é o adulto realmente que tem que colocar ou brincar junto, não é? Assistir a um vídeo de YouTube, por exemplo. Né? A molecada gosta muito de muitos youtubers. Quem são esses homens e mulheres? Porque antes de falar alguma coisa, eu tenho que um dia ter sentado com o meu filho e ter assistido, pelo menos há 5 minutos, para eu poder fazer considerações. Até para poder conversar sobre, né? E às vezes rir, porque eu tenho falado muito disso. Porque a gente fica numa preocupação com tudo, mas às vezes tem bobagens que não influem nem contribuem. Que são bobagens que talvez eu tivesse, eu não tinha internet com 15 anos, mas eu me lembro de, com 15 anos, rir
compulsivamente de coisas que hoje eu falo, gente, tem graça, mas eu achava na época. Portanto, eu tenho que exercitar empatia quando eu sou adulto também, de não dizer, nossa, que bobagem, nossa, essa molecada está perdida. Essa murmuração, Elaine, que me preocupa. Porque, lógico, eu canso, eu posso reclamar, temos direito. Mas e daí? Eu vou ficar, né, o que eu batizei de síndrome do mimeógrafo, eu vou ficar com saudade dos anos 80 eternamente, lembrando do cheirinho de álcool nas provas e dizendo que no meu tempo era melhor. Eu não gosto de falar o meu tempo era melhor, o meu tempo era diferente. Foi muito bom para mim, tenho saudade, mas passou. É o saber dosar mesmo. O meu tempo é agora. Eu posso relatar, contar das minhas experiências e rir, por isso que eu falei, eu posso contar da ficha telefônica, do que era fazer uma ligação, né, num orelhão, e dar risada com eles. Eles não vão se identificar, porque eles não viveram. Mas talvez riam junto. E, olha, isso era mais fácil, isso era mais difícil, fazer essa ponte. Porque, veja, né, você estava falando sobre suicídio com a psicóloga, são casos extremos. Sim. Agora, alterações de humor, algumas rebeldias estão no limite da normalidade dessa faixa etária. Agora, é lógico que tem que ter um olhar sensível para ver o que está no limite e o que está extrapolando. E essa responsabilidade dos pais ou cuidadores tem que entrar também não só no âmbito do adolescente em relação a ele mesmo, em relação à família, mas também em relação à socialização, porque às vezes ele se acha tão rei, né, cresce se sentindo tão rei, que quando tem que se socializar na escola, com os colegas, acaba sofrendo, né? Perceber o outro, isso é uma grande lição que a gente tem que passar. Por que existem, né, tantos casos assim, alguns deles, essa ausência da compaixão pelo sofrimento do outro. Porque quando o outro me traz um sofrimento, por exemplo, de um colega para outro com 14, 15 anos, mas que bobagem, né? Talvez alguém vá rir daquilo. Então, o que eu tenho que ensinar aos meus filhos, e talvez menos os meus alunos, mas mais os meus filhos, que quando alguém te trouxer um sofrimento, você não vai aumentá-lo e nem diminuí-lo. Eu não polemizo, mas eu também não banalizo. E talvez eu possa, né, precisar de ajuda. Talvez daqui a uma semana alguém vai estar rindo, talvez, daquela dor, e talvez não. Porque, de fato, às vezes você fica sabendo de algumas coisas que as pessoas sofrem e fala, mas que bobagem, né? Sofrendo por causa disso, tanto problema na vida, mas eu não tenho como me colocar no lugar daquela pessoa. Esse desenvolvimento da compaixão é algo que sozinhos, talvez crianças e adolescentes não consigam. Com certeza. Bom, gente, a Lu, a escritora desse livro, Somos Faróis, editora Viseu. E ela fez uma palestra também e vai realizar aqui em Maringá uma palestra gratuita, né, Lu, para os pais que queiram participar. Na próxima sexta-feira, a partir das 19h30, no auditório Dona Guilhermina, ali na Tiradentes, pertinho da Catedral. É um evento aberto à comunidade e é um momento, Elaine, que eu, né, transformei o livro, que são reflexões sobre esse assunto, em uma conversa, em um compartilhar de experiências, de inquietações. Não é momento de passar receita, passos, essas promessas estapafúrdias que são uma grande enganação. Não existe nenhum livro e nenhum palestrante que vá ter uma solução tabajara para os nossos problemas. Educar é difícil, é exigente, mas é absurdamente fascinante, porque nós somos responsáveis por entregar para a sociedade novos homens e mulheres, pessoas do bem, pessoas, não vou dizer sempre bem resolvidas, mas que saibam aonde estão indo, com quem querem ir. Isso não é, né, volto a dizer, não é fácil, é cansativo, inclusive, mas a gente faz por amor, seja pelo filho, por quem esteja sob a nossa responsabilidade. Eu vou ficar feliz de ter, né, as pessoas comigo. É uma palestra, mas é uma troca de experiência. Isso, eu faço a minha comunicação, mas sempre abro para, né, não para perguntas, eu não gosto de falar pergunta porque dá a impressão que eu vou dar uma resposta, assim, não tem uma resposta. Né? É o que estamos fazendo aqui, sabe? O que eu faço? Eu tenho que avaliar, quando eu compartilho uma experiência minha, eventualmente eu posso fazer isso, a pessoa tem que ver se encaixa para a história dela. Por isso que não existe receita, porque tantas histórias distintas, como é que eu vou? Né? Com certeza. Só reconfirmando então. Sexta-feira, dia 14, 19h30, no auditório Dona Guilhermina. Pais convidados. Pais, educadores, curiosos do assunto. Tá certo. Muito obrigada pela participação.